Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Lucas. Nós vamos abordar hoje o assunto do capítulo 1 da apostila de História 3 do terceiro ano, certo? Esse capítulo vai abordar o assunto de expansão marítima europeia e nós vamos pegar aí um recorte temporal da Idade Média até mais ou menos 1500, que é quando Pedro Álvares Cabral, nosso famoso português, ele chega nas terras que hoje nós conhecemos como Brasil, certo? Seguinte, para nós entendermos esse processo de expansão marítima, nós temos que voltar um pouco no tempo. Nós temos que voltar mais ou menos entre o século X e o século XI, que é quando você tem principalmente o aumento, o processo de renascimento urbano e renascimento cultural. Como assim, professor? Nesse período, nós estamos saindo daquele processo de feudalismo, da Idade Média, de um sistema feudal bem consolidado, de uma igreja bem consolidada, com controle social, com controle político, para um processo de iluminação de ideias. Como assim iluminação de ideias? É um processo em que as pessoas elas vão começar a se libertar desse modelo, vão começar a se libertar desse poder de feudalismo, de apenas você produzir para si, vão começar também a se libertar desse modelo de doutrina, da igreja, de doutrina religiosa, e vão começar a implantar dentro daquele momento, daquele contexto, um processo de expansão de ideias científicas e filosóficas. Nesse processo de expansão de ideias científicas e filosóficas, também há um processo de aumento comercial. Por que é um processo de aumento comercial, aumento do comércio? Porque nesse período nós estamos passando por uma revolução agrícola. E essa revolução agrícola vai fazer com que aqueles senhores feudais, eles implantem novos métodos dentro da agricultura e esses métodos eles aumentem ainda mais a produtividade. Com esse aumento da produtividade, vai gerar um excedente de produção. Esse excedente de produção vai acabar gerando uma quantidade de produtos que não vão ser destinadas para alimentação de subsistência, mas vão ser destinadas principalmente para a venda. Essa venda desses produtos, esse excedente de produção que vão continuar aumentando, vão gerar a necessidade europeia de conquistar novos mercados. E além dessa necessidade de conquistar novos mercados, e isso tem a ver diretamente com conquistar novos povos, além disso você também vai ter uma necessidade de conquistar novos povos, para quê? Para evangelizar esses povos. Por isso que você tem, nesse período, um momento de cruzadas. É aquela série de conflitos entre a igreja e o mundo pagão para, entre aspas, evangelizar aquele povo que ainda não conhece a doutrina cristã europeia. E o que acontece? Nesse período de cruzada, a igreja ela busca principalmente conquistar o quê? Conquistar Jerusalém, que é a cidade histórica, a cidade em que Jesus passou por muito tempo. Então aquela cidade ali de Jerusalém vai ser a cidade que vai ser o objetivo maior daquelas pessoas que estão naquele período, daquelas pessoas da igreja, aquelas pessoas da Europa. Só que tem um porém nisso aí. Eles vão começar a conquistar aquelas terras, vão começar a ampliar aquelas cruzadas, só que existe um momento na Europa em que aquele avanço de terras conquistado pelas cruzadas, ele vai diminuir. Que período é esse? É o período principalmente da fome e da peste negra. A peste negra, que é aquela epidemia que matou 1/3 da população europeia, ela vai acontecer principalmente nesse período de cruzadas. E isso vai acabar fazendo com que aquela população da Europa, ela acabe diminuindo, e já que a população da Europa acaba diminuindo e com o aumento da fome, porque a peste negra, já que a população diminui, a peste negra também vai diminuir a mão de obra, então vai acabar gerando fome. Com o aumento da fome e com o advento da peste negra, a população vai começar a se revoltar contra a fome que está acontecendo naquele período. E a Europa começa a se desestruturar, por quê? Porque está acontecendo todo esse contexto de peste e de fome. Então, vem uma pergunta. Se a Europa está passando por esse momento, de um contexto desse, de peste negra e de fome, o que nós vamos poder fazer? O que a Europa vai poder fazer nesse período? Uma das soluções é o quê? É expandir os seus mercados. Só que existe um porém. Nesse período, a Europa ela já estava comercializando com o Oriente. Só que nesse período que ela já estava comercializando com o Oriente, o Império Turco-Otomano toma uma cidade amplamente conhecida por nós, que é Constantinopla. Já que eles começam a tomar essa cidade de Constantinopla, aquela cidade que é a cidade que faz ligação entre a Europa e os mercados do Oriente, ela vai ser fechada. Por quê? Pelo esse Império Turco-Otomano. Já que esse Império Turco-Otomano vai começar a fechar aquela região, que é um acesso por terra até o Oriente, os europeus eles vão sentir a necessidade de encontrar outras rotas para chegar até o Oriente. E o que eles decidem fazer? Já que nós precisamos encontrar outras rotas, nós vamos dedicar essa vontade de encontrar outras rotas
Por meio marítimo. Então é por meio dessa necessidade de encontrar novas rotas que esses europeus eles vão começar esse processo de expansão marítima europeia. Só que vem um porém. Mas professor, por que então é Portugal e não os outros países, não os outros povos que vão começar principalmente esse processo de expansão? Porque Portugal tem características muito específicas nesse período. Duas se destacam mais entre eles. A primeira, Portugal já tem um Estado nacional bem consolidado, já tem um Estado altamente bem consolidado. Além de ter um Estado bem consolidado, você está passando por esse momento, pela revolta de aves ou revolução de aves, que vai implantar dentro de Portugal aquele governo da nova dinastia, dinastia de aves, por Dom João, não é o Dom João VI da gente, do Brasil, é o Dom João I, mestre de aves, e esse Dom João ele vai estar diretamente ligado com a burguesia mercantil. Aquela burguesia mercantil ligada com o Dom João vai ter a necessidade de ampliar os seus mercados. E olha aqui, ó, Portugal tem um Estado bem consolidado, que necessita, já que você tem um Estado bem consolidado, de aumento da economia. Portugal também tem Dom João no poder, Dom João I, mestre de aves, companheiro da burguesia mercantil, que vai ser influenciado por aquela burguesia e vai ver a necessidade de ampliar os seus mercados. E Portugal também tem um dos principais portos do período, que é quem? É Lisboa. É, Lisboa. Lisboa vai ser, nesse período, uma das principais cidades portuárias do momento, as principais cidades portuárias mercantes do momento. Professor, mas nesse período é só Lisboa que é a principal cidade portuária? É não. Nesse período, lá na Itália, você tem basicamente duas cidades portuárias que são amplamente conhecidas, que dominam quase todo o mar Mediterrâneo, Gênova e Veneza. Só que Lisboa começa a ter um crescimento tão grande em termos de comércio, que essa Lisboa de Portugal vai começar a ter um comércio muito maior até mesmo do que Gênova e Veneza. Então, olha o que acontece. Para que os portugueses eles possam continuar sua expansão marítima, eles vão começar a conquistar alguns pontos até chegarem ao Oriente. Então, eles pensam em fazer o seguinte: para chegarmos até o Oriente, já que a gente não pode ir por terra, porque por terra você tem o Império Turco-Otomano tomando aquela passagem por Constantinopla, então a gente vai tentar circunnavegar o território que está abaixo da gente. E na planina, no planisfério geográfico, quem é o território que está abaixo da Europa? É a África. Então, o que eles vão fazer? Eles vão começar a tentar contornar a África para chegar até o Oriente. Professor, essa viagem de contorno da África tem um nome? Tem. Se chama viagem de circunnavegação, ou também chamado de viagem de périplo africano. Périplo significa você rodear um continente, tá bom? Então, o que acontece? Portugal vai começar a sua expansão e um dos primeiros pontos que ele vai conquistar vai ser Ceuta em 1415. 1415, Portugal domina Ceuta. Professor, Ceuta, mas onde é que fica Ceuta? Ceuta fica principalmente ali no extremo noroeste da África. Então é principalmente um ponto de ligação entre a África e a Europa e um ponto de ligação entre o Mar Atlântico, o Oceano Atlântico e o Mar Mediterrâneo. Então, se Portugal começa a dominar aquela região, Portugal também vai ter acesso direto ao Mar Mediterrâneo, ao Oceano Atlântico, ao norte, que vai ser a Europa, e ao sul, que vai ser a África. Professor, mas então essa foi a principal conquista de Portugal na África? Foi não. Para que Portugal conseguisse chegar até a Índia, ele fez diversos processos de expansão marítima, de colonização africana. Por onde? Por todo o litoral africano. Então, por todo o litoral africano, Portugal vai fazer a sua colonização. Primeiro pela África, Cabo Bojador, Ilha de Madeiras, Açores, Cabo Verde, Congo, até chegar onde? Em 1488, no Cabo das Tormentas. Professor, nunca ouvi falar nesse nome. Seguinte, Cabo das Tormentas é o extremo sul da África. É onde fica hoje a cidade do Cabo, lá na África do Sul. Esse Cabo das Tormentas vai conseguir ser conquistado em 1488 por um cara chamado Bartolomeu Dias. Quando ele domina esse Cabo das Tormentas, é um ponto de passagem entre o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Por quê? Porque já que o cabo fica no extremo sul da África, quando os portugueses eles começam a circunnavegar a África, passar daquele cabo significa também mudar de oceano. Mudar de oceano significa também você estar mais próximo da região das Índias. Então, olha aqui, ó, do Oriente, olha aqui o que acontece. Já que você começa a dominar aquele cabo, você não pode ter o mesmo navio que faça toda aquela viagem. Por quê? Olha, lembra de uma coisa. O primeiro ponto de conquista foi em 1415. E a conquista do Cabo das Tormentas foi só em 1488. Mas, professor, é muito tempo de um lugar para outro. Exatamente. Então, o que os portugueses faziam? Eles iam conquistando Ceuta, faziam uma feitoria.
Ia conquistando a Ilha de Madeiras e Açores, fazia outra feitoria. Ia conquistando ia conquistando Cabo Verde, outra feitoria. Ia conquistando o Combo, outra feitoria. Ia conquistando o Cabo da Boa Esperança, o Cabo das Tormentas, outra feitoria. Professor, mas esse Cabo da Boa Tormenta, esse Cabo das Tormentas não tinha mais esse nome não, tinha outro. Que nome era esse? Se chamava agora Cabo da Boa Esperança. Por que chamava Cabo da Boa Esperança? Porque é o seguinte, esse Cabo das Tormentas, que depois vai se chamar Cabo da Boa Esperança, era difícil de ser ultrapassado porque você tinha correntes marítimas vindo de norte a sul, pelo lado direito, e você também tinha correntes marítimas vindo de norte a sul, pelo lado esquerdo. Então olha o problema. Quando o navio ele chegava no extremo sul da África, ele não conseguia nem voltar, porque o navio era à vela, e os ventos empurravam aquele navio. E quando ele também queria subir pelo Oceano Índico, ele também não conseguia, porque o navio era à vela, e os ventos também empurravam aquele navio. Então ele ficava ali, era uma tormenta para o navegador ficar naquele lugar. Então quando o Bartolomeu Dias ele consegue dominar aquele lugar, consegue transpassar aquele lugar, ele começa a chamar aquele lugar de Cabo da Boa Esperança. Porque realmente retoma a esperança de conseguir chegar até as Índias, conseguir chegar até ter uma nova rota ao Oriente. Professor, e quando é que os portugueses realmente chegaram ao Oriente? Só em 1498, em Calicut, com o Vasco da Gama. É nesse ano que os portugueses vão conseguir chegar até as Índias, ao Oriente, e começar a ter um grande comércio de especiarias. Só que tem um porém. Vasco da Gama, que é o português que chega só em 1498, lá em Calicut, enquanto os portugueses estão se dedicando daquela região, ao Oriente, você já tem outros povos se dedicando a outra região, os espanhóis. Vamos lá. Ó. Quando foi que Cristóvão Colombo chegou nas Américas? Não foi no Brasil, nas Américas. Cristóvão Colombo chega nas Américas em 1492, especificamente na ilha de Guanane, que depois vai chamar São Salvador. Depois ele vai dominar o que a gente conhece como Haiti, depois ele vai dominar o que a gente conhece como Cuba. Ou seja, aquela viagem de Cristóvão Colombo com a Espanha até as Américas aconteceu em 1492. Só que Vasco da Gama só chegou lá no Oriente em 1498. Então, peraí. Então, enquanto a Espanha está se dedicando ao comércio aqui no Atlântico e conseguiu chegar aqui em 1492, Portugal está se dedicando ao comércio lá no Oriente em 1498, é isso mesmo. É exatamente isso. Olha o que acontece. Se Cristóvão Colombo está indo com a Espanha em 1492 para as Américas, qual era a nacionalidade de Cristóvão Colombo? Com certeza você deve estar pensando que ele era espanhol. Mas Cristóvão Colombo era genovês. Cristóvão Colombo era italiano. Lembra o que eu falei um pouquinho atrás? Quais são uma das duas principais cidades portuárias do período? Gênova e Veneza. Se Cristóvão Colombo cresce em Gênova, já que ele é genovês, ele vai ser um quê? Um grande mercante, um grande navegador, um grande capitão. E esse grande capitão, ele vai para lá não por meio da Itália, mas vai para até a América por meio da Espanha, porque a Espanha é o único país, é o único estado, é o único povo que quer financiar aquela ida até lá. Então, por que ele faz aquilo? Porque ele diz o seguinte, existe outra rota, além de circunnavegar a África, para chegar até o Oriente, para chegar até as Índias. E essa rota, com certeza, deve ser pelo oeste do globo. Já que o globo é redondo, já que o globo é circular, então você vai rodear o globo até chegar no extremo das Índias. Por isso que quando ele chegou até aqui, nós dizemos que ele pensou que tivesse encontrado as Índias. Porque o objetivo mesmo dele é chegar até lá, já que ele não sabia que existia outras terras aqui. Então olha aqui, ó. Esse Cristóvão Colombo chega aqui em 1492. Ele foi o primeiro, a chegar aqui? Foi não. Já tiveram vários outros relatos sobre outros povos que chegaram aqui. Os povos bárbaros são um deles. Mas vamos pegar Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo chega aqui em 1492. Mas a América não se chama Colombo. Se chama América. Por quê? Porque esse nome América foi dado pelo Américo Vespúcio. Porque segundo alguns relatos, e existem várias teorias sobre isso, que eu não vou abordar aqui, mas segundo alguns relatos, ele foi o primeiro a identificar aquele novo território como um novo continente, e não como as Índias. Então por isso que a América ela recebeu o nome de América, e não de Colombo. Olha o que acontece. Em 1492, Colombo chega aqui, e as notícias se espalham sobre essas terras que ele encontrou. O que Portugal vai fazer? Portugal vai começar a reivindicar aquele território. Vai começar a reivindicar um domínio dos mares. Por isso que em 1493 você vai ter uma divisão do mundo pela bula intercoeteira. Professor, como assim a bula intercoeteira?
você vai ter em 1493 uma divisão do mundo entre Espanha, à direita, e Portugal, à esquerda. Só que Portugal se sente insatisfeito com essa divisão. Por quê? Porque, segundo essa bula, todo o território a 100 léguas da ilha de Cabo Verde será de quem? De Portugal. E o restante da Espanha. Mas Portugal diz assim, poxa, isso é muito pouco. O que a gente pode fazer para aumentar esse território da gente? Ou o que é que eles fazem? A bula intercoeteira foi assinada em 1493. E o Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494. Então, professor, peraí. Portugal reivindicou essas terras em 1494. Foi. Mas em 1494 ele não tinha chegado no Brasil. Então, como é que Portugal reivindicou a terra em 1494 se ele só conseguiu chegar no Brasil em 1500? Por que ele fez isso? Porque nessa época Portugal não estava reivindicando o Brasil. Portugal estava reivindicando as terras do Atlântico, o mar Atlântico. Ter um pedaço do Brasil nessa divisão foi consequência da divisão. Mas não queria dizer que Portugal já tinha conhecimento sobre aquelas novas terras. Ele só queria conseguir manter o seu domínio sobre os mares. Aí é que tal? Cristóvão Colombo vem até aqui, é financiado pela Espanha. Portugal consegue chegar lá no Oriente em 1498 com o Vasco da Gama. Professor, mas quando é que então que Portugal consegue chegar no Brasil? Existem duas teorias. Primeira, que Duarte Pacheco, essa teoria foi do século XIX, que Duarte Pacheco, um português, conseguiu chegar aqui em 1498. E a outra teoria é que só o primeiro português a pisar nessas terras foi Pedro Álvares Cabral, em 1500. Vamos colocar essa teoria do Pedro Álvares Cabral, que é uma das mais aceitas, em 1500. Quando Pedro Álvares Cabral chega aqui, ele encontra principalmente dois grupos de índios, aqui no Brasil, os tupis e os tapuias. Esses dois grupos de índios, eles vão ser divididos pela língua deles. Os tupis falam o tupi, tupinambá e o guarani juntos, que dão quase o mesmo dialeto. E os tapuias significam, na língua tupi-guarani, língua travada. Por quê? Porque eles falam diversas línguas que ninguém consegue entender. Então, o tupi-guarani, ele chama todos os tapuias, todos os grupos que falam diversas línguas, de tapuias por quê? Porque, segundo eles têm uma língua travada. Só que aí é que tá, pessoal. Esse processo de colonização e descoberta de Pedro Álvares Cabral, nesse momento, aqui no Brasil, é tema apenas para o próximo capítulo, quando nós vamos estudar o período pré-colonial brasileiro, que vai desde 1500 até 1530. Um processo em que você vê principalmente a extração do pau-brasil e não a implantação ainda de feitorias e de engenhos. Próximo capítulo a gente vê isso. Tá bom? Obrigado.